Bom dia, queridos, graça e paz, amém? Sejam todos bem-vindos à oração do dia. Eu quero, neste dia, orar, abençoar, declarar a graça e o favor de Deus sobre a sua vida, amém? Que Deus realmente se manifeste segundo a nossa necessidade para o dia de hoje, amém? Queridos, e eu tenho uma palavrinha curta, antes de orar, só para edificar o teu coração neste dia, mas é uma palavra só para aqueles que são escolhidos de Deus, para aqueles que são chamados de Deus, amém? E se você está aqui neste canal, nesta oração, é porque você foi escolhido por Deus, é porque você foi chamado por Deus, para não somente ouvir essa mensagem, mas para que você pudesse ser edificado por ela, amém? No livro de Mateus, no capítulo 4, é um texto muito bem conhecido a respeito de logo quando Jesus foi batizado ali no Jordão por João Batista. Ao ser batizado, ele recebeu ali a manifestação do Espírito Santo que veio sobre ele. Porém, logo a seguir, ele foi conduzido ao deserto, ali em jejum, em oração. Mas ele não foi simplesmente impulsionado só para jejuar, por jejuar. Ele se consagrou, ou ele se separou, para que ele pudesse ter revelação de Deus, para que ele pudesse ter uma comunhão com Deus, se fortalecendo ainda mais, para que ele pudesse enfrentar as armadilhas do diabo, os enganos do diabo, as oferendas do diabo. E o próprio Jesus, ele foi tentado. Então aqui, no capítulo 4, eu não vou nem ler, você pode confirmar em casa depois, que o nosso intuito neste canal é orar, é interceder pela sua vida, é te abençoar neste dia, para que você tenha realmente um dia e uma semana ricamente abençoado. Porém, para que você possa edificar a sua fé neste dia, você possa ler depois aqui Mateus capítulo 4, a partir do verso 1, ele fala que logo a seguir, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Então, o próprio Deus permitiu que ele pudesse ir até este lugar em consagração, e ali o diabo ele foi tentar Jesus. Depois de 40 dias que ele estava ali em consagração, em jejum, ele estava faminto, ele estava com fome. Então o inimigo, então o diabo, ele se apresenta ali, então ele faz algumas ofertas a Jesus. Primeiro ele tenta Jesus na fraqueza que Jesus tinha naquele momento. Qual era a fraqueza, pastor? Ele estava com fome. Jesus estava debilitado no seu físico naquele momento. Ele tinha fome. Lembra lá de Esaú? Jacó, Esaú? Esaú estava com fome. Jacó trocou um prato de lentilha ali com ele pela sua primogenitura. Ou seja, amados, se o próprio Jesus aqui foi tentado, eu e você não vamos ser? Claro que sim. Todos os dias, queridos, todas as manhãs, todos os dias, nós somos tentados, nós somos provados de alguma maneira, de alguma forma, em algum lugar, em algum momento. Sempre haverá alguma coisa que vai nos testar, que vai vir contra as nossas vidas. Se veio contra o próprio Jesus, mas interessante que Deus, ele sempre vai nos levar a uma consagração. Deus, ele sempre vai nos levar a uma separação, a uma preparação. Ele nos leva, nos separa, nos conduz ao momento de consagração, ao momento de busca da presença dele, para que no momento que o inimigo vier contra as nossas vidas, porque Deus, ele sabe a hora, o dia, o momento, o lugar, na área que o diabo vai nos tentar, que o diabo vai tentar nos derrubar. Tanto é que na Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. Por isso, queridos, nós temos que estar atentos às ciladas, aos enganos, às astutas ciladas do diabo, para que nós não venhamos cair. O próprio Jesus estava aqui faminto. Então, em primeiro lugar,
o diabo veio tentá-lo na fome, na sua fraqueza física. Falou: se tu és filho de Deus, declare, fala para que essas pedras se transformem em pães. Jesus, ele poderia simplesmente parar naquele momento e falar: realmente estou com fome, já jejuei bastante. Então, pedras se transformam em pães, e ele comeria os pães. Porém, ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, tinha algo melhor, maior, mais poderoso, que poderia sustentá-lo ainda mais. Mas o diabo não desistiu, ele foi em outra área, e depois em outra área, até que Jesus o repreendeu e mandou ele embora. Jesus, então, ele não cedeu nada. Deus, ele não interviu nas decisões que Jesus tomou naquele momento. De repente você está me ouvindo agora, está dizendo: pastor, mas Jesus, ele era Deus. Não, queridos, a Bíblia diz que ele deixou sua glória, ele deixou o seu poder, a sua glória, a sua majestade, a sua autoridade de Deus. Ele desceu e nasceu de uma mulher, ele se tornou homem carnal, assim como eu e como você, que está aqui comigo nesta oração, igualzinho a mim e a você. A única diferença, queridos, das nossas vidas no dia de hoje era a consagração. Jesus, o que ele mais fez foi orar, foi se consagrar. E ele sempre fez isso e sempre demonstrou e sempre nos orientou, está nos orientando dia a dia o que nós devemos fazer para derrotar as armadilhas do diabo, para não cairmos nas ciladas do diabo. Por isso, queridos, Jesus, então, ele foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado. Ou seja, nós vamos todos os dias também ser impulsionados, ser conduzidos, ser dirigidos pelo Espírito Santo a, em algum momento, em alguma área da nossa vida, para nos preparar, para nos consagrar. Por isso a importância de estarmos aqui juntos todas as manhãs, em primeiro lugar, para que possamos, na verdade, estarmos fortalecidos. Quando nós buscamos a presença do Senhor em primeiro lugar, nós nos revestimos com entendimento, com graça, com poder e com autoridade. Então, quando a hora que o inimigo vier contra as nossas vidas em alguma área, nós vamos recordar as palavras que o Senhor nos orienta e falar: opa, aqui não, Satanás. Aqui não, maligno. Porque o Senhor vai nos fortalecer. A palavra nos diz também que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Salmo 34, no verso 7. Mas acampa ao redor daqueles que o temem. É quem busca Deus, quem tem uma comunhão com Deus. Deus dá ordem aos anjos a nosso respeito, e os anjos acampam ao redor daqueles que o temem, que temem ao Senhor. Então, na hora da dificuldade, na hora da adversidade, no momento que o inimigo vier, nós não estamos sozinhos. Amém? E também nós temos a revelação de Deus, assim como Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, ou vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, no momento que a adversidade vier contra mim e contra a sua vida, nós temos a bendita palavra do Senhor, o entendimento, a revelação, a graça, o favor de Deus. Mas se eu não tenho isso, com o que eu vou batalhar contra as armadilhas do diabo, contra o engano, contra o ataque do maligno? Como você vai para uma guerra, queridos, sem nenhuma arma, sem estar revestido com alguma preparação ou com alguma armadura? Não tem como. Você vai ser metralhado, retalhado, destruído já no primeiro momento. Mas quando nós buscamos o Senhor, quando nós temos revelação de Deus, Ele vai nos revestir, vai nos capacitar. E a hora que o inimigo tentar em alguma área, você vai estar se fortalecendo na força do Senhor, no entendimento do Senhor, e Ele vai te livrar de todas as ciladas. E você vai ser suprido pelo Senhor, segundo as promessas dEle. Assim como nós vemos aqui no próprio texto do capítulo de Mateus, no capítulo 4, do qual ele fala que depois de ter feito isso, o diabo ter largado ele ali e foi embora, porque ele viu que ele não tinha poder contra Jesus, porque Jesus, ele não fez nada, não usou o poder e autoridade que ele tinha como filho de Deus. Simplesmente ele declarou ali
como servo, assim como eu e como você, ele declarou a palavra de Deus. Ele citou a palavra de Deus. Ele usou a autoridade no nome daquele que é o Senhor de todas as coisas. E falou: arreda-te, Satanás. Quando ele mandou embora, o diabo foi embora. Teve que obedecer porque ele estava debaixo de uma obediência do Senhor. Amados, é isso que Deus vai fazer na minha e na sua vida no dia de hoje. Vai nos revestir, vai nos capacitar. Então ele quer nos conduzir a nos ensinar dia a dia, para que possamos estar fortalecidos na adversidade, na hora que o inimigo vier, para tentar fazer alguma troca, alguma oferenda, nos levar a um engano, nos levar a tomar decisões erradas. Eu e você vamos estar fortalecidos com entendimento da palavra do Senhor, e nós vamos estar livres de todo engano do maligno. Amém? Quero orar pela sua vida neste momento, quero te abençoar, para que esta revelação chegue ao teu coração neste dia, para que você seja guardado, para que você seja sustentado, para que você seja protegido, para que você não caia em nenhuma cilada do inimigo no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Antes de orar, não esqueça do seu like, não esqueça também, se você puder, enviar essa oração para outras pessoas, para que elas também sejam abençoadas, que elas sejam livres também da armadilha do diabo, que você faça isso, para que Deus te abençoe ainda mais. E você que ainda não se inscreveu no canal, te inscreve, eu vou estar aqui todas as manhãs, declarando a palavra de Deus sobre o teu coração, amém? Porque não estou pregando aqui uma religião, mas falando do amor de Jesus sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã, oramos e declaramos a Tua graça, a Tua presença, o manifestar do Senhor nas nossas vidas neste dia. Senhor, eu oro em favor de cada vida que aqui está em oração. Para essas pessoas que abriram esta oração neste momento, Senhor, se ela recebeu essa oração ou se ela está me acompanhando neste canal, o Senhor a escolheu. É o Senhor que a separou. Assim como o Espírito Santo levou Jesus àquele momento no deserto, para que ele pudesse ser preparado, a Bíblia diz, para que ele pudesse ser tentado, mas na verdade para que ele pudesse ser preparado, porque a adversidade viria, as tentações viriam, as provações viriam, e foi um ensino que ele nos deixou para que nós pudéssemos fazer o mesmo no dia de hoje. Por isso, Senhor, eu oro em favor dessas pessoas que aqui estão juntamente comigo em oração. Sabemos que o inimigo virá contra a vida delas, assim como tem vindo contra a minha vida todos os dias. Mas nós estamos aqui buscando entendimento, graça, favor, capacitação do Senhor, para que ao sermos tentados, ao sermos atacados, ao sermos, ó Pai, metralhados muitas vezes pelo inimigo, nós estaremos revestidos com a Tua palavra, que a Tua palavra nos protege, nos guarda, nos sustenta, nos livra de todo engano, nos livra de toda oferenda, nos livra de todo acordo maligno, mundano. Por isso, Pai, eu oro em favor de cada uma dessas pessoas que aqui estão comigo. Pai, elas representam uma família, elas representam uma casa, representam uma história. Senhor, e diante de toda essa circunstância da qual meu irmão, minha irmã, esta pessoa que está clamando a Ti nesta manhã, da qual ela está vivendo, Pai, ela precisa hoje de um socorro, ela precisa hoje de um sustento, ela precisa hoje de um fortalecimento, ela precisa hoje de uma direção. Por isso, Pai, a minha oração nesta manhã, que o Senhor faça isso, Pai, na vida dessas pessoas, sobre cada uma delas, que hoje elas tenham discernimento espiritual, que hoje elas tenham revestimento espiritual, que hoje elas tenham capacitação, direcionamento do Senhor, para que a hora que o inimigo vier em alguma área que ela está fraca, em alguma área que ela está debilitada, em alguma área que ela está em falha, Senhor, capacita ela, fortalece, anima, sustenta, protege, Pai, para que ela possa ser capacitada, protegida, para que ela não abra nenhum espaço, não faça nenhum acordo mundano, diabólico, não caia no engano do maligno. Jesus, ele estava ali como um homem terreno, simples, assim como eu e como essas pessoas que aqui estão comigo em oração. Senhor, naquele momento, como homem, ele estava faminto, ele estava com fome, mas ele tinha algo maior do que a necessidade de um alimento físico. Ele estava sendo fortalecido
se alimentando no seu espírito. Ele estava fortalecido espiritualmente, porque ele tinha uma comunhão verdadeira com o Senhor. Senhor, que nós possamos fazer isso no dia de hoje. Estarmos fortalecidos, Pai, em comunhão com o Senhor, para que o nosso espírito esteja forte. Ainda que a nossa carne esteja fraca, mas que o nosso espírito seja fortalecido no dia de hoje. Porque o alimento natural, terreno, Pai, ele pode alimentar o nosso físico, pode nos dar força, vigor a trabalhar, a fazer tantas coisas. Mas ele não vai nos fortalecer para olharmos e vermos as oferendas malignas, o engano do diabo, as ciladas do diabo. Mas quando nós nos consagramos, nós temos um fortalecimento espiritual, uma capacitação sobrenatural para nos livrarmos de todo engano do maligno, nos livrarmos de toda oferenda diabólica. E assim nós não vamos tomar decisões erradas, porque nós estamos sendo fortalecidos pelo Senhor. Por isso a minha oração nesta manhã, que esta graça, que este poder, que esta autoridade seja sobre nós de tal maneira, Pai, para que a hora que o inimigo vier contra as nossas vidas, nós vamos olhar para a Tua palavra, para o Teu ensino, para a Tua capacitação, e sabendo que o Senhor está ao nosso redor, nos guardando, nos sustentando, nos protegendo, para que nenhum dardo possa nos atingir. Por isso, Pai, eu oro em favor dessas pessoas que aqui estão clamando, que precisa de um fortalecimento sobrenatural. Venha hoje sobre ela, capacita ela, nesta área que ela está fraca, está debilitada, fortalece, capacita, ensina, Senhor, para que ela não venha cair em nenhum engano, nenhuma armadilha do diabo, em nome de Jesus. Senhor, fortalece aquele que está enfermo no seu físico hoje. Restaura, Pai, da saúde, porque a Tua promessa, que ele teria saúde, que ela teria saúde. Pai, a Tua promessa, porque Jesus levou na cruz do Calvário as enfermidades, as dores. Por isso que ela possa crer na Tua palavra e tomar posse e ser curada nesta manhã. Aqueles que se encontram, Pai, em desespero porque tem uma conta para pagar, tem uma situação para saldar, uma dívida, uma situação para ser resolvida, que muitas vezes depende do aval de um juiz, de uma assinatura, um documento, Pai, que depende de situações diversas, da burocracia muitas vezes, mas a nossa oração nesta manhã, que o Senhor entre com intervenção, em nome de Jesus. Senhor, repreendemos toda a casta de demônio que tem se levantado dia a dia contra as nossas vidas. Toda ação contrária, todo atrapalho, todo impedimento, que tudo isso caia por terra em nome de Jesus. E declaramos a Tua graça, a Tua presença, o Teu manifestar sobre as nossas vidas. Senhor, nos guardando, nos sustentando, nos protegendo, aonde quer que nós estejamos. Que neste dia, Pai, a Tua mão poderosa esteja sobre nós, para que a hora que o inimigo vier contra nós, a Tua proteção, o Teu cuidado, o Teu ensino, a Tua revelação está sobre nós, para que nenhum mal possa nos atingir no dia de hoje, em nome de Jesus. Guarda a nossa saída, a nossa entrada, nos cobre com a Tua mão de poder, ó Pai, para que nenhum mal possa nos atingir, mas que a graça e o favor do Senhor, que foi conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário, possa nos acompanhar no dia de hoje, possa nos acompanhar no dia de hoje, em nome de Jesus. Por isso eu te louvo e te glorifico, Pai, e declaro a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo, sobre cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, que Deus te abençoe ricamente neste dia, que a graça e o favor do Senhor esteja sobre ti, em nome de Jesus.